Essas expedições, gente, eram embarcações que o rei de Portugal mandava aqui para o Brasil para explorar a terra. Vocês lembram que o Brasil foi descoberto por quem? Por Portugal. Então, Portugal queria explorar ainda mais a terra. E para isso, ele precisava de navegadores para que eles pudessem conhecer a nova terra, conhecer o terreno, né? Então, para isso, ele nomeou algumas expedições, que foram as expedições Exploradora 1, Exploradora 2, a Guarda-Costa e a Colonizadora, certo? Então, cada uma dessas expedições, elas tinham uma finalidade, tá certo? Então, cada uma que o rei de Portugal mandou aqui para o Brasil, eles tinham uma finalidade. Por exemplo, a primeira, que foi chefiada por Gaspar de Lemos, né, no ano de 1501, foi explorar o litoral, certo? Então, Gaspar de Lemos, ele veio com a missão de explorar o litoral. Então, ele observou que o litoral, né, o nosso Brasil, ele não era uma ilha, ele era imenso para ser uma ilha. Então, ele veio explorar esse litoral. E ele descobriu que nesse litoral, cada local recebeu o nome de um santo, de acordo com o dia de cada um. Como, por exemplo, Cabo Agostinho, né? Foi um do litoral, né? Do local do litoral lá, que ele descobriu que havia esse nome. Por quê? Porque foi o dia de Santo Agostinho. E assim, de acordo com a exploração dele, ele observou que tinha vários outros cabos, né? Vários outros lugares e que tinha esses outros nomes, tá certo? Baía de Todos os Santos também foi outro local que Gaspar de Lemos descobriu. Também ele achou outros lugares, né, que também tinha outro nome de santos, que Tia não está lembrando agora, mas existem outros lugares. No texto vocês vão encontrar outros lugares, tá certo? Então, essa foi a missão de Gaspar de Lemos, explorar o litoral do Brasil, né? As praias, descobrir tudo que havia por ali. A segunda expedição foi chefiada por Gonçalo Coelho. E o que é que Gonçalo Coelho veio fazer aqui? Ele veio, gente, descobrir também, explorar a terra. Então ele percebeu que era necessário fundar uma feitoria. E o que é uma feitoria? Feitoria é um lugar, um galpão, onde eles pudessem guardar o material que tivesse sido explorado, como por exemplo o pau-brasil. Eles não tinham que mandar para Portugal, então quando eles conseguiam cortar o pau-brasil, então eles colocavam nesse galpão. E esse galpão começou a ser chamado de feitoria, porque era tipo um depósito que eles armazenavam tudo que era retirado do Brasil, certo? Para depois mandar para Portugal. Então o rei se preocupava muito. Por quê? Porque o Brasil tinha sido descoberto por eles, né, pela turma de Portugal, mas o rei de Portugal ainda não conhecia. Ele só conhecia tudo por quem? Pelas cartas que Pero Vaz de Caminha mandava para ele. Então ele teve que mandar outras pessoas, outros navegantes, para descobrir novas riquezas aqui no Brasil, tá certo? Aí veio a expedição Guarda-Costa. Por que Guarda-Costa? Olha só, além dos portugueses, os franceses também queriam estar aqui no Brasil, né? Também queriam explorar a nossa riqueza. Então, o rei de Portugal achou a necessidade de mandar uma expedição Guarda-Costa. Qual era a missão dessa expedição aqui, da expedição Guarda-Costa? E que foi chefiada por Cristóvão Jacques. Era guardar o Brasil, né? Ou seja, proteger o Brasil dos
franceses, né? Para que os franceses não levassem as riquezas aqui do Brasil. Então, uma das finalidades deles era o quê? Era destruir as feitorias dos franceses, ou seja, os franceses observaram que os portugueses tinham feito a sua feitoria, né, os seus depósitos, né, o seu galpão, então resolveram fazer também. Então, Cristóvão Jacques, né, que foi o chefe dessa expedição, ele fez o quê? Ele veio destruir, né, tudo que os franceses tinham construído. Por quê? Porque o Brasil pertencia a quem? Pertencia a Portugal. Então os franceses queriam roubar a nossa riqueza, queriam levar para a França. Só que os portugueses não deixaram. Então mandaram uma expedição guarda-costas, que foi para quê? Para guardar o nosso Brasil dos outros invasores. Não só a França, mas a Holanda também que queria vir invadir o Brasil e também explorar a nossa riqueza. Tá vendo como foi importante? Tá vendo como o rei de Portugal foi esperto? Por quê? Ele criou essas expedições para descobrir o que tinha aqui no Brasil, tá certo? Aí vem a última expedição, que foi a expedição colonizadora. Essa expedição, gente, ela veio para tomar posse da nossa terra, né? Ela veio tomar conta, ela veio morar aqui, ela veio habitar aqui no Brasil. Então, por isso, chamou o quê? Expedição colonizadora, porque elas vieram aqui colonizar. Ela veio, pessoas de Portugal vieram morar aqui no Brasil, certo? E essa expedição foi chefiada por Martim Afonso de Souza, certo? E Martim Afonso de Souza, ele construiu muita coisa aqui no Brasil, né? E uma das coisas que ele construiu foi o quê? Ele veio primeiramente povoar, né, o nosso território, que estava totalmente solto. Eles vinham aqui e voltavam para Portugal. Então eles não tinham fixo, eles não ficavam aqui fixo. Eles vinham e iam embora. Aí o rei de Portugal teve a brilhante ideia de mandar essa expedição colonizadora, feita por Martim Afonso de Souza, coordenada por ele, para que eles viessem colonizar. Então, pessoas tiveram que vir para cá. E Martim Afonso de Souza fundou vilas, fundou colégio. Por quê? Porque as pessoas precisavam estar aqui no Brasil para que os franceses, os holandeses não viessem invadir aqui o nosso país, tá certo? Então, foi isso a importância dessas expedições que o rei de Portugal mandou aqui para o Brasil. A primeira foi o quê? Explorar o litoral. A segunda veio verificar as riquezas e fundar a feitoria. Vocês lembram que a feitoria são grandes galpões criados, né, para guardar o quê? Armazenar a matéria-prima que era retirada do Brasil, que no caso era o pau-brasil. Cristóvão Jacques, ele veio destruir os galpões, ele veio organizar os galpões para ser somente de Portugal. E Martim Afonso de Souza veio garantir a posse aqui no nosso país, tá certo? Na nossa aula de geografia, nós vamos falar também de um assunto bastante interessante, que é a hidrosfera. A hidrosfera, gente, é a camada formada por água nos estados sólido, líquido e gasoso. Olha só, gente, a nossa camada da hidrosfera vai falar das águas e ela se apresenta nos três estados, no estado sólido, líquido e gasoso. Vocês sabiam também que o nosso corpo ele tem uma grande parte formada por água? Sabiam disso? Olha que interessante. Então, gente, a água ela é muito importante na nossa vida, né? Não conseguimos viver sem água. E onde é que a gente encontra água? Quem sabe dizer? Olha só, a água é encontrada nos oceanos, nos mares, nos rios, né? Se a gente observar, a Terra, ela é chamada de quê? De planeta azul. Por que a Terra é chamada de planeta azul? Porque a maior parte dela é formada por água, tá certo? Então, por isso que a Terra é chamada de planeta azul.
também encontrada nas calotas polares, ou seja, quando o gelo ele derrete, né? Aquele gelo que está na parte sólida, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser líquido. Então ali o quê? É chamado também de água, tá certo? Nos lagos, nos rios e nos lençóis freáticos. Então a água no nosso planeta, a maior parte delas também, gente, é salgada, né? Porque é encontrada onde? Nos rios e nos mares. Mas e 10% ela é o quê? Ela é doce. Então a gente tem que preservar esse pouquinho de água doce que nós temos. Porque se a gente gastar ele exageradamente, nós vamos sofrer as consequências. Porque, gente, a gente deve ter cuidado, né, com a nossa água. Tem gente que deixa a água escorrer à vontade, não pode, né? Vai lavar o carro, deixa a mangueira ligada, lavar a calçada, deixa a mangueira ligada. Não pode, gente. A gente tem que ter esse cuidado com a nossa água, certo? Porque a água é essencial à nossa vida. Sem ela a gente não lava roupa, sem ela a gente não pode cozinhar, sem ela a gente não faz nada, certo? E o nosso corpo ele necessita de água. Por quê? A maior parte dele possui água, certo, gente? Então vamos ter esse cuidado, né, com a nossa água. Um grande beijo e até a próxima!